Existem pessoas que mudam o mundo fazendo barulho, mas tem pessoas que mudam o mundo através do amor, da persistência, da resiliência, da inclusão. Hoje, no Palco das Deusas, vocês vão conhecer duas irmãs que mudaram a história da própria família e trouxeram, através da verdadeira inclusão, a mudança de história de tantas outras famílias. Mafê e Belita Almeida, como eu chamo essas duas queridíssimas que fazem parte do meu convívio, trabalham com um ponto muito importante para a sociedade, a inclusão verdadeira, que não é apenas fazer a pessoa estar dentro de um grupo. A inclusão verdadeira é fazer com que essa pessoa se sinta pertencente àquele universo. Recebam hoje Mafê e Belita, que fazem um lindo trabalho de inclusão verdadeira. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Que alegria ter vocês aqui, meninas. Sejam muito bem-vindas. Essa simpatia, gente. Belita e Mafê. E eu quero que vocês entendam um pouco da potência dessas duas irmãs, que a gente estava até falando lá fora, que por coincidência vieram até com a roupa igual, né, Belita? Uniformizadas. Bom, contem pra gente primeiro onde surgiu toda essa ideia de trabalhar de uma forma voltada à inclusão social verdadeira. Onde foi o ponto principal da história de vida de vocês? Nós temos um irmão, nós somos 4 filhos, e o meu irmão tem síndrome de Down, né? Hoje em dia a gente fala que tem T21. E daí eu falo que a gente já nasceu no mundo da inclusão, né? Então, desde pequeno, a gente sempre acompanhou meu irmão em tudo, nas terapias, a gente fazia exercícios com ele em casa, tal, e sempre foi maravilhosa a nossa convivência, como família. E daí, quando nós ficamos adolescentes, jovens, a gente percebeu, e é tão natural para todos nós ter o lazer, né? E faz um bem imenso na vida de todas as pessoas. E a gente percebeu que as pessoas com deficiência ficavam muito em suas casas, saíam só com as suas famílias, tal. Não tinha essa coisa que é natural pra gente, né? De ir no cinema com um namorado, de ir num barzinho com os amigos. E a gente viu como isso é importante. Eu acho até que essa questão do lazer foi muito valorizada na época da pandemia, que as pessoas, né, não podiam ter isso e sentiram muita falta. Então, na época a gente conheceu o José e a Lia Gabay, que o José era psicólogo pós-graduado em lazer para pessoas com deficiência. E ele trouxe essa ideia de formar o grupo Vamos Juntos. E nós montamos juntas, né? Fundamos, e já faz 19 anos. Olha isso, gente, já 19 anos. E Belita, você também de formação, desde sempre, você sempre quis trabalhar ajudando as pessoas, de uma maneira geral. Conta um pouquinho pra gente, essa sua vontade. Então, eu tenho 1 ano de diferença com esse nosso irmão que tem síndrome de Down. E como a Mafê falou, a inclusão sempre foi uma coisa que fez muito parte da nossa vida. Então, nós acompanhávamos o Lu em todas as terapias. Na época, não tinha toda essa facilidade que tem, era muito mais difícil. E nós acompanhávamos o Lu para que a gente fizesse o reforço em casa. Então, cada uma era responsável por uma era fono, a outra era parte de alfabetização, a outra era parte de fisioterapia, musicoterapia, tudo. Então, a gente já nasceu, a nossa casa era inteira montada em função de fazer o reforço das terapias no Lu, para que ele se desenvolvesse da melhor forma possível. E a ideia do lazer, né, que até nasceu junto com a nossa mãe, que foi a grande, na verdade, idealizadora do grupo, nasceu dessa vontade, acho que essa necessidade, e eu como assistente social quis fazer muito parte direta disso. Trabalhei um tempo na DID, que foi a escola que a escola que o Lu estuda, né, que é uma escola voltada para pessoas com síndrome de Down, com famílias carentes. E aí, quando nasceu a ideia do lazer, que foi maravilhoso, a ideia era exatamente essa, da gente montar um grupo para a gente levar os nossos jovens para a rua, para eles estarem no mesmo lugar que nós estávamos, que as outras pessoas estavam. Todos juntos e misturados ali, no sentido de que eles pudessem usufruir sem esse programa só
familiar, de ir numa pizzaria, de ir num lugar com o pai, com a mãe, mas que eles estivessem no meio do grupo de amigos deles, como nós saímos com o nosso grupo de amigos, e eles estivessem inseridos na sociedade. E foi muito interessante porque no começo do Vamos Juntos, né, os pais tinham muito receio. Porque no caso os pais deixam com vocês. Exato. Inclusive vocês vão buscar em casa. A gente busca em casa, tem os monitores, né? Mas os pais, e eu entendo esse receio, porque não existia, né? Esse mundo a ser desbravado na cabeça das famílias, né? Então existe essa proteção muito grande. E eles foram vendo que eles são capazes de tantas coisas que eram tão desconhecidas antes, eles adquirem uma autonomia, e autonomia em relação a tudo, em relação a você saber que tudo tem um preço, a você saber se portar no ambiente que você está. Num bar você tem que se portar de uma forma, num teatro de uma forma diferente. Como você lida com as amizades, com as questões amorosas, as paqueras. Então são muitos sentimentos, muitas emoções, né? Muitas ocasiões que surgem naturalmente, mas surgem dentro de programas assim, né? Exatamente. E quanto tempo tem o Vamos Juntos passeio, né? O lazer? Então, o lazer que começou há 19 anos atrás. E é muito interessante, porque chegou um médico receitar para o paciente o Vamos Juntos. Sem dúvida alguma, porque desenvolve. Porque desenvolve em tudo, a gente trabalha tudo dentro ali do passeio. O autoconhecimento, o conhecer o outro, a autonomia. Eles participam desde antes do passeio, sugerindo. Então eles falam, ai, meu sonho é ir no show da Ivete Sangalo, do Estado de Choró, enfim. Eles vão trazendo ideias, a gente vai em tudo. A gente, por exemplo, está no karaokê, então os monitores ajudam a escolher as músicas que eles gostam, a cantar junto se for necessário. Todos participam durante o passeio e no pós, eles tiram fotos, depois eles mandam fotos, combinam entre eles, criam grupos de WhatsApp. Então aquilo eles vão combinando desde antes, a roupa que vai usar, com quem vai no mesmo carro. É uma delícia. Então a gente vai trabalhando cada detalhezinho, realmente, e a inclusão, que acho que é o grande ponto disso. É a gente estar nos lugares, as pessoas participando. Perfeito. E você vai desmistificando muita coisa, né? Existe aquela teoria de que eles são crianças, então que eles não podem namorar, ou também existem teorias, por exemplo, pessoas que falam, eles têm a sexualidade aflorada, ou são assexuados, e não. A gente está lá justamente para mostrar que sim, tem aquele que está com a mesma namorada o tempo todo, tem o que vai trocar de namorada toda hora. O namorador, assim como todo ser humano. Isso, exato. Eu falo, é importante para eles, até a frustração de terminar um namoro, de começar outro, todos esses encontros, tudo isso trabalha demais com cada um. Então a gente percebeu toda essa importância do lazer no desenvolvimento e no amadurecimento de cada um dos participantes e para a sociedade de maneira geral. E hoje em dia é tão gostoso que todo mundo se aproxima do grupo, quer interagir, quer participar. E me conta, tem uma faixa etária específica? A Belita era coordenadora na época do Vamos Juntos Kids e Teen, e eu era coordenadora dos adultos. Mas depois eles cresceram, então hoje em dia tá todo mundo junto. O nosso foco são adolescentes e adultos. Então, a partir de 15 anos. E existe uma camiseta, eles vão uniformizados? Não, cada um tem a sua identidade? Isso, cada um tem a sua identidade, cada um vai da forma que é. A gente tem camisetas, bonés, que eles mesmos pediram, que a gente usa em atividades, por exemplo, que a gente às vezes vai jogar futebol, no dia de uma viagem, faz uma atividade no parque e tal. Mas os passeios normalmente não, daí cada um vai com a sua roupa. Gente, que legal e que desenvolvimento incrível que vocês proporcionam para eles, para os pais destas pessoas, para as pessoas que estão recebendo e estão evoluindo a mente, né? Quanto a tudo, porque quando a gente fala de inclusão, muitas pessoas erram por falta de informação. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é precioso. E agora a gente vai além, porque além do Vamos Juntos Lazer, eu sei que vocês também cuidam dessas pessoas fazendo a introdução no mercado de trabalho, certo? Perfeito. A gente tem o Vamos Juntos Emprego Apoiado também. Que legal.
Conta pra gente como funciona, Mafê. Então, começou com essa turma do Vamos Juntos Lazer nos pedindo ajuda, assim, ai, né, me ajuda com currículo, me ajuda a conseguir um trabalho e tal. Então, a gente foi atrás. E aí a gente percebeu o quê? Que muitas vezes, como felizmente as empresas estão abertas, enfim, existem vagas, mas não tinha uma continuidade desse trabalho. Então, a gente falou... Mas uma coisa, desculpa te interromper, uma coisa importantíssima, que eu acho que é uma informação super fundamental as empresas, para cumprir cota, isso é estatística mesmo, o deficiente intelectual é a última opção. Então, você precisa criar uma cultura na empresa para que ela consiga inserir de uma forma correta o deficiente intelectual. Então, a empresa realmente tem que ter vontade, porque eles colocam lá pessoas que têm outros tipos de deficiência, mas que o intelecto é preservado. Então, uma pessoa pode não ouvir ou não enxergar, mas ser o diretor da empresa. Por quê? Porque o intelecto está completamente preservado. Então, o nosso trabalho também, acho que isso é muito importante, porque foi muito nesse caminho. A gente buscar as empresas que realmente estavam com as portas fechadas para o deficiente intelectual e abrir essa porta mostrando tudo que eles são capazes, mostrando todo o potencial deles e mostrando a influência na saúde organizacional direta que eles têm dentro de uma empresa. Então, as empresas que não tinham essa cultura, que a gente conseguiu entrar, passaram a ter, e outras empresas raríssimas, né, que já tinham vontade de contratar pessoas com deficiência intelectual e que abriram as portas para que a gente fizesse o acompanhamento, como foi o caso lá de uma mineradora, né? É verdade. Conta pra gente. Aí, eu acho que são muitos exemplos. E aí a gente percebeu o quê? Que não ia para frente porque realmente não tinha esse acompanhamento. Então, para começar, a gente prepara as pessoas com deficiência para trabalhar, descobrindo o potencial de cada um, as habilidades de cada um. E aí entra essa questão da individualidade de cada pessoa. Então, não adianta você falar assim, por exemplo, um dos nossos parceiros é uma rede de supermercados, não adianta, que pediu 20 pessoas com deficiência intelectual para trabalhar. Então, você vai falar, tem deficiência intelectual? Então, vai ser o empacotador do caixa. Ok, tem um que realmente mas os outros não. Então, tem aquela pessoa que tem perfil para fazer o atendimento ao cliente, tem a pessoa que tem perfil que trabalha no estoque, na organização dos produtos, tem o que trabalha na balança, pesando frutas, verduras, legumes. Tem os que têm potencial de cozinhar, que trabalham na cozinha, preparando pães de queijo, tortas, massas, pizzas. Então, você vai descobrir o potencial de cada um e mesmo numa mesma empresa, você vai colocar cada um numa função. E assim, eram supermercados em bairros diferentes, então não eram no mesmo local. Então, tudo isso. Então, você tem que primeiro descobrir o potencial de cada uma das pessoas. Depois, a vaga que tem na empresa, adequar e preparar as famílias. As famílias também têm que ser grandes aliadas nesse processo. Interessante. Eu falo que a ligação é com a pessoa com deficiência, com a empresa e com a família. Então, os três têm que andar juntos para que as famílias realmente possam participar de maneira correta, né? Não e até pensando no transporte dessa pessoa. Sim. Vocês auxiliam o Vamos Juntos, como chama? Vamos Juntos? Emprego Apoiado. Emprego Apoiado. Vocês fazem todo esse acompanhamento. Sim. Inclusive, se precisar mostrar como é o caminho, qual percurso essa pessoa vai tomar, qual condução tomar e tudo mais. Isso, exatamente. A gente faz, no comecinho, a gente faz um acompanhamento diário com a pessoa. E depois vai espaçando. E depois a gente continua com esse acompanhamento mensal, mesmo funcionários antigos, porque é muito importante. A gente não pode deixar aquela pessoa, porque a gente quer que essa pessoa seja produtiva, que traga um resultado muito bom para a empresa. Essa é a questão. Tem empresa que contrata e deixa ali como café com leite. E não eles têm muito potencial. Então, aliás, eu sei que o Lu, que é o irmão queridíssimo Lu, que a gente tem um carinho muito especial por ele, o Lu, inclusive, foi profissional de destaque dentro de uma das empresas, não é isso? Isso. O Lu trabalhava na área administrativa. Ele fazia planilhas que nem a gente sabe fazer. E ele sempre era muito gentil. Inclusive, era uma empresa ligada ao mercado financeiro. Então, às vezes, tinha que fazer algumas cobranças individuais em relação aos funcionários.
E a pessoa que era diretamente ligada ao Lu, que era chefe dele, falava assim, eu coloco o Lu para fazer as cobranças, porque ele faz de um jeito muito doce, muito educado, mas muito firme. Enquanto a pessoa não faz aquilo que ela precisa, ele fica lá, olha, é prazo, tem entrega, tem tudo. Então, é isso que a Mafê falou. E eu acho que muito importante também, o papel do Vamos Juntos Emprego Apoiado, é você disponibilizar todos os instrumentos necessários para que essas pessoas realmente atinjam, né, esse potencial todo que elas têm, né? Então cada um realmente tem mais facilidade na fala, outro tem mais facilidade manual ali para fazer um preparo ali na padaria. E eu gosto muito porque nós acompanhamos muito de perto esses meninos, e eu acho que tem 3 super exemplos em relação até esse do Lu, que eu acho maravilhoso, né? Todas as funções, além de tudo, a empresa tinha um bonequinho que chamava Senhor Gentileza. E o Lu sempre era o escolhido para receber. Eles passavam, os funcionários tinham que passar para os outros, né? Para quem você vai entregar o Senhor Gentileza? Aí você ficava uma semana com o Senhor Gentileza. E o Lu foi o campeão total. Aí o Senhor Gentileza hoje mora no quarto do Lu. De tantas vezes que ele recebeu o Senhor Gentileza. Então ele trabalhava extremamente sério, com horário. Estava doente, mas eu preciso trabalhar porque a minha equipe precisa de mim, né? Então não é algo que é dele individual, não, é essa noção de equipe, da participação fundamental de cada um que compõe a equipe para que funcione o trabalho de fato, né? E o quão nós podemos aprender com tudo isso, né? Porque as pessoas, hoje você entra numa grande corporação, as pessoas infelizmente estão ali pelo retorno monetário. E tá aí que mora o erro, aí que mora o perigo, porque nada vai se sustentar quando você coloca o seu ápice no dinheiro, que é uma coisa mundana. Agora, eu sempre falo isso aqui na Academia das Deusas, no palco das deusas, quando a gente coloca o nosso objetivo no propósito, gente, dinheiro é consequência, o valor monetário é consequência de um propósito bem definido. Olha que lindo esse exemplo do Lu. O Lu mesmo doente, ele não falava, eu preciso ir para o trabalho porque eu tenho que receber o meu salário. Não. Ele falava, eu preciso ir porque a minha equipe precisa de mim. E é esse mindset que a gente tem que trazer a todo o tempo. Sim. Se você começa a trabalhar... Isso é a verdadeira inclusão, né? É inclusão de tudo, né? Porque se você está trabalhando porque, no final das contas, é o monetário, está tudo errado. Busque trabalhar por aquilo que te traga o propósito, que você se sinta pertencente, assim como o Lu se sente pertencente, fala, minha equipe precisa de mim, se eu não fizer essa entrega, alguém vai ser prejudicado, e eu não quero isso. Então, olha que aula, né? Que aula. Eu tenho um exemplo muito legal até em relação a isso. Hoje em dia eu tenho também um cunhado, né, que tem síndrome de Down, e que eu nem sonhava que seria meu cunhado, mas que eu que fui a responsável por esse acompanhamento nele no emprego apoiado por muitos anos nessa rede de supermercado. E o primeiro emprego da vida dele com carteira assinada mesmo foi aos 40 anos, então ele tirou a carteira de trabalho com 40 anos, imagina, há muitos anos atrás, 40 anos, uma pessoa com síndrome de Down, ou assim, já estava no auge do final da vida, porque eles faleciam muito cedo antes, né? Então agora tirando carteira de trabalho com 40 anos, e vem bem ao encontro disso que você falou que é importantíssimo, dessa questão do lucro, né, que a empresa pensa e tudo mais. E então ele teve que ter um treinamento, um acompanhamento de perto muito grande, porque é isso, você vem de uma vida, ainda mais, né, a pessoa com deficiência que vivia muito em casa, com tantos vícios, com tantas coisas, e muitos bloqueios. E o que acontece? Ele é extremamente educado. Então, o que eu fiz? Ele ficava na balança das frutas lá, legumes, pesando, e você tem que saber os códigos. O código que o supermercado disponibilizava para os funcionários da balança era uma coisa que a gente precisa de lupa para ver. Eu falei, não tem condição, cada vez que ele precisar achar um código, ele tem que ficar lá. Eu falei, não. Então, eu fiz um enorme, com código grande, a foto da fruta ou da verdura, do legume grande, colorido, e eu falei, você fica com um em casa para você estudar os códigos, e o outro você deixa na gavetinha da balança.
E assim ele foi pegando e chegou um ponto que ele decorou. Até hoje ele sabe, decora muitos códigos e tudo mais. O Renato, né? O Renato, Que graça. Imagina a benfeitoria que você fez para todos os colaboradores da Ed, né? Todos do FLV, né, que é esse setor que ele trabalhava, usufruíram do código lá grande com as fotos. E o interessante é que muitos clientes, é uma rede de supermercado bem elitizada. E muitos clientes passam ou não olham na cara ou não respondem. E ele sempre muito solícito falava: bom dia, seja muito bem-vindo, vou pesar a sua fruta, colocava na balança e queria colocar de volta no carrinho do cliente. E cliente tem muito essa coisa de que eu quero arrumar meu carrinho do meu jeito. E uma vez eu peguei uma situação com uma senhora que pegou e falou: não quero que você coloque no meu carrinho. Foi bem ríspida com ele. Ele falou: não, mas eu vou pôr no seu carrinho, porque na cabeça dele, ele estava sendo gentil e educado, além dele achar mesmo, né, que era obrigação. Não era, mas na cabeça dele tinha que fazer a função completa. E eu falei para ela, eu falei: minha senhora, ele não tem obrigação de colocar no seu carrinho, mas ele está sendo gentil. Então a senhora faz assim, deixa ele colocar no seu carrinho, e se você não estiver satisfeita, você muda de corredor e lá você arruma do jeito que você quer. Mas aceite a gentileza. E ela, acho que ficou pensando, e outras tantas ocasiões, né, que ele falava: volte sempre para o cliente não respondia, virava as costas e ia embora. Ele ia lá atrás, cutucava. Eu falei: volte sempre, você tem que dizer obrigado. Que legal, é uma maneira de ensinar o próximo. Correções fraternas. Eu comecei a chamar e falei: Renato fez muitas correções fraternas. Hoje em dia, eu não acompanho mais. Mas na época que eu acompanhava, o último episódio que teve foi que um dos sócios donos dessa rede de supermercado estava, por coincidência, no supermercado quando aconteceu algum evento de uma correção fraterna do Renato com algum cliente. E aí eu fiquei sabendo depois, sem querer, por uma menina da RH, que o Renato seria dispensado. E eu fui lá na empresa, falei para a RH, falei: vocês não vão mandar o Renato embora. Olha a caminhada do Renato até aqui. Tantos desafios superados, tudo que ele teve que lidar em relação a outras pessoas, né, que era muito difícil. As pessoas são muito difíceis. E tudo que ele superou, tudo que ele conquistou, tudo que ele batalhou, tudo que ele teve que ir contra, tudo que existia já dentro dele estabelecido. E fazer uma reconexão, restabelecer tantos comportamentos. Eu falei: então foi uma caminhada de uma luta verdadeira, né? Eu falei: então ele é um exemplo para todo mundo, ele não vai ser mandado embora. Eu acho que vocês têm que rever, inclusive, a forma, né? Prestar atenção na forma que os clientes lidam com todos os outros funcionários. Porque o Renato, a gente estava ali acompanhando, a gente via. Mas você imagina quantos clientes que eram tão ríspidos, sem educação com outros funcionários, e que o Renato fazia essa correção dessa forma fraterna. Hoje em dia, eu não acompanho mais o Renato, mas eu vou muitas vezes lá tomar um café, visitá-lo, e eu vejo o carinho, o respeito, é isso, é o respeito que os clientes têm com ele. Ele conseguiu formar, depois da nossa saída como emprego apoiado dessa rede de supermercado, ele conseguiu formar aquele núcleo ali de clientes que admiram, que respeitam, né? No dia do aniversário dele levam um presente e tudo. E isso não é aquela história, né? Ou eles são super-heróis ou eles são café com leite. Não. Eles são seres humanos como nós. E eles só precisam de pessoas, né? Que esse é o trabalho do Vamos Juntos, que ofereça todos os instrumentos necessários e que mostre para a sociedade que a sociedade precisa ser mais adequada, não às pessoas com deficiência, mas às pessoas de uma forma geral. Mas graças a Deus, né, as pessoas com deficiência abriram tantas portas para a gente perceber, e para que esses clientes também percebessem que a gente precisa tratar o outro ser humano de uma forma mais respeitosa, né? Que interessante, que bonito, que ganho, né? É verdade. Assim como é um ganho da família que tem uma pessoa com alguma deficiência intelectual dentro de casa. A gente observa, graças a Deus eu tenho a oportunidade da gente ter um convívio fora aqui as mídias, né? E eu vejo, toda vez que eu chego, que o Lu vem me dar um abraço, é tão gostoso, é tão genuíno, que se você passa por uma semana cheia, aquela alegria dele, Suelen, abraço.
Gente, isso é tão lindo. A sociedade precisa aprender com tudo isso, né? E trazendo um pouco desse precisa aprender com tudo isso, Mafê, o que que você tem a dizer para uma mãe que hoje está vivendo ali uma dificuldade, um medo, não sabe como que vai ser o futuro do filho dela, uma mãe que acabou de ter um diagnóstico, que o filho acabou de nascer. O que você tem a dizer para essas famílias? Olha, eu tenho a dizer que o mundo está se preparando cada vez mais. Assim, eu vejo, a gente, né, tem essa vivência, como antigamente tinha muito preconceito, ainda precisa melhorar. A gente precisa cada vez mais de oportunidades para essas pessoas. Mas acredite sim no potencial do seu filho, que com certeza tem muito potencial. Então, por falar em potencial, só vou abrir um parênteses aqui. A gente, por exemplo, no Vamos Juntos Lazer, cada um deles traz. Então, muitos fazem teatro, muitos fazem aula de dança, muitos tocam instrumentos musicais. Então, tem um, por exemplo, que leva no passeio a flauta, porque ele toca com perfeição. Inclusive, a irmã dele é professora de música. Que demais. Toca para os aniversariantes, o parabéns para você na flauta dele. Então, tem outro que toca bateria, outro que toca violão. Então, o potencial deles é imenso Fizeram em várias filme, áreas. Né? Fizeram um filme, participaram já de filmes. É verdade, tem um cinema, filme. Tem Colegas, Shakespeare, o Colegas, também. tem o Don Quixote, exato. Então, eles têm muito potencial em diversas áreas. E, além desse emprego apoiado nas empresas, que a gente, como eu disse, na empresa, por exemplo, a gente trabalha desde o RH até a equipe que a pessoa vai trabalhar, trabalhando todas as questões da acessibilidade necessária. E a gente fala muito, no caso da deficiência intelectual, da acessibilidade atitudinal, né, da comunicação correta para essas pessoas. E hoje em dia uma coisa muito boa também que a gente faz, e que a gente faz até em parceria com uma ONG maravilhosa, que é a Rede do Abraço, é incentivar o microempreendedorismo de pessoas com deficiência. Isso então, é um projeto que muito legal. É Você falou fantástico a rede esse do trabalho. A Rede do Abraço é uma empresa que apoia também o Vamos Juntos. Exatamente. É uma ONG nossa parceira e que faz esse trabalho de trabalhar com empreendedorismo de pessoas com deficiência. Então, Olha hoje que em interessante. dia é fantástico. Então, a gente tem várias pessoas hoje do Vamos Juntos participando. Então, nós temos fotógrafos, né? Pessoas com deficiência que tiram fotos em eventos, que fazem fotos maravilhosas, vendem essas fotos, porque é você poder trabalhar, como eu disse, com o potencial de cada um. Tem gente ali que faz os seus quadros, vende os quadros. Então, tem pessoas que fazem bijuteria. Cada um tem o seu potencial, tem a sua habilidade. E nós somos convidados para eventos. A semana que vem vai ter um evento em que eles vendem os seus produtos. Então, é realmente a inclusão produtiva. É cada um poder dar o seu melhor, ter a oportunidade. E essa oportunidade no mercado de trabalho, eu acho que um exemplo legal também, há muitos anos atrás, quando começou o Vamos Juntos Emprego Apoiado, um vereador nos chamou e 2 vereadores que tinham interesse em contratar pessoas, né, do Vamos Juntos para trabalhar com eles. E na época teve uma resistência muito grande da Câmara Municipal de São Paulo, que não queria que eles fossem contratados porque eles não tinham diploma universitário, enfim, algumas exigências ali dentro. E a gente mostrou, falou, não, eles podem sim, eles não têm realmente, dificilmente, pessoas com deficiência, né, têm esse diploma universitário, mas isso não os impede de poder trabalhar, de poder ter seu salário. Então, eles abriram as portas, conseguiram, e um dos nossos funcionários, inclusive, está em Brasília trabalhando. Ai, que orgulho, gente, eu sei. Sendo assessor da senadora, né? Então, ele foi assessor quando ela era vereadora, depois deputada e depois senadora. Mara Gabrini. A Mara Gabrini. Então, o Didi Senado Federal. Gente, desde que ela era vereadora. E quando abriram essas portas, né? Para eles trabalharem, no ano seguinte já tinham 7 pessoas com síndrome de Down trabalhando na Câmara Municipal. Legal. E hoje em dia tem muitas. Então é isso, às vezes tem que quebrar uma barreira para poder ter a oportunidade. E lá dentro, como a Belita contou o exemplo, né, da tabela que a gente fez, por exemplo, ali em todas as empresas a gente faz essa acessibilidade necessária para que eles possam trabalhar e dar o seu melhor e contribuir. Não, uma coisa super legal que você falou também, eles fidelizam o cliente. Então, a empresa normalmente vai pelo bolso mesmo, né? Então, é até essa atitude mesmo, assim, até a empresa adquirir essa cultura de que coisa maravilhosa que é ele ter um deficiente intelectual, eles fidelizam muito. Então, o cliente volta lá para ser atendido por aquela pessoa. E sem contar, meninas, olha,
primeiro, parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, um trabalho lindo, um trabalho precioso, um trabalho necessário. E eu tirei de conclusão desse programa, espero que vocês também, deusas. Inclusão social não é caridade, não. Inclusão social é humanidade, é pertencer, é a gente aplicar os nossos dons, de fato, a favor do próximo. E que trabalho bonito que vocês fazem. Eu fico muito feliz, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas a gente sabe que existe um tempo no programa e se vocês quiserem saber mais, se aprofundem, porque às vezes a falta da informação faz com que a gente haja errado. Então se aprofundem, entrem nas redes sociais, a gente vai deixar aqui para vocês, mas fala pra gente, Mafê, qual que é o @ do Vamos Juntos? É @grupo Vamos Juntos. E tem também os parceiros que você trouxe do Abraço. Aí a rede do Abraço. E eu falei do grupo dos irmãos também, né? Que é tão interessante que existe um grupo de irmãos com pessoas com deficiência intelectual. Olha como que é fantástico. Que bom que existe tantas pessoas fazendo o bem aqui no Brasil e o bem para si mesma, né? Porque eu acho que isso aqui não é nem fazer o bem. É você evoluir o seu ser de uma melhor maneira. Eu tenho um mimo para vocês, com licença, da Premier Cosmética, porque todo esse trabalho incrível que vocês fazem precisa ser realmente ovacionado, meninas. Parabéns e que a gente esteja sempre juntas, auxiliando da melhor maneira. E eu acho importante, a gente falou já também, a gente pensar que as crianças têm que ser tratadas como crianças, os jovens como jovens e adultos como adultos. Então, pessoas com deficiência intelectual têm que são adultos, tratados como adultos, respeitadas e valorizadas. Então, isso é uma luta muito grande que a gente tem, né? Como até eu tinha comentado com vocês, teve uma empresa uma vez que nos ligou preocupada, dizendo que já tinha resolvido o problema. Eu falei, mas qual o problema? A gente já falou que o Pedro, né, que era o funcionário, não pode mexer com faca. Eu falei, não, ele mexe com faca, ele cozinha super bem e ele pode sim. Então são detalhes, mas sim, eles precisam ser respeitados e valorizados como adultos. Como tal. Né? Gente, que bonito, maravilhoso, viu? Uma delícia pela oportunidade. Que gostoso. Olha, espero que vocês também cresçam e aprendam cada vez mais. Contem pra gente o que vocês acharam, nos sigam nas redes sociais e a gente se encontra quarta-feira que vem, às 20h30. Um beijo, obrigada. Obrigada.